Espera do edital de vocês. Assim que for lançado, o governador disse na live de hoje à noite, vai ter o edital de vocês. Então a gente tem que focar em assuntos tópicos. A gente falou na aula passada sobre o que mesmo? Então nem lembrar do que a gente falou na aula passada. O assunto de hoje, que é processo de formação e transformação das palavras, é um assunto presente em todas as provas da UES de 2020 até agora. Então você tem que ter uma ideia formada sobre esse assunto, tá bom? Quando a gente está falando em processo de formação das palavras, a gente está falando em evolução linguística. A nossa língua tem mais de 500 anos e as palavras se modificam no decorrer do tempo. Então, o primeiro verbo que a gente tem noção de quando ele foi escrito, a primeira palavra rabiscada que a gente entende como palavra, é o verbo estar, que era escrito dessa maneira, lá nos anos 100, nos anos 20, quando começou a língua. Com a evolução linguística, a gente consegue o verbo estar dessa forma. Então, estar, hoje, é escrito dessa forma, antes era escrito dessa. Você, como leitor de hoje, como o estudante de hoje, não consegue vislumbrar a raiz da palavra. A raiz é como ela começou. Você não vai dizer, olha, o verbo estar antes era só ST. Você fazer esse estudo se chama anacronismo. Analisar uma palavra que você vê hoje é uma palavra que é antiga. Você não tem como analisar, a não ser que você fosse um etimólogo. Etimologia é quem estuda a origem das palavras. Você olhar para uma palavra, por exemplo, anormal, e enxergar que essa palavra aqui, ela veio de outra, ela veio de que? Anormal? De normal. Você consegue, porque aqui é uma palavra recente. Se você tirar o A, para você essa palavra faz sentido. Mas existem palavras que são muito antigas que você, tirando uma parte, não enxerga a outra, porque ela já sofreu tanta mutação dos anos que ela foi criada até agora que você não consegue concebê-la como atual. Por exemplo, periferia. Periferia. A palavra peri é um prefixo que, caso seja retirado, essa palavra sozinha não faz sentido. O que é periferia? É tudo aquilo que está ao redor do centro. Correto? Aqui a gente está no triângulo, aqui é triângulo, né? O bairro aqui é triângulo, um pouco de salesiano. Ela é periférica ao centro. Então nós estamos numa periferia. Lagoa Seca é periferia, Frei Damião é periferia, Jardim Gonzaga é periferia, né? Deus nos abençoe. Feria não tem nada a ver com cidade, com centro. Não tem nada a ver ao redor do centro. Você não enxerga isso aqui como centro. Professor, aqui é o verbo ferir. Não, aqui não tem nada a ver com o verbo ferir, tacar uma faca. Não, tem nada a ver. Então, enxergar que a palavra periferia faz sentido só ferir, você não consegue, porque é uma palavra muito antiga, que sofreu bastante mutação. Quando a gente está falando, o tamanho dessa moça, bicho, parece um rato, né? Mata aí, minha gente. Uma mão. Aí já é um recheio do sanduíche aí, ó o tamanho. Então, gente, é sobre isso que a gente vai falar hoje. Como uma palavra sofreu alteração no decorrer do tempo. Tá certo? É isso. Então, o primeiro radical que eu quero que vocês... O primeiro conceito de formação de palavra... O problema é eu estar falando aqui e engolir essa música, né? Acertei. Pisa aí, boy. Com o diabo. Isso aí foi o sangue dela, foi? Acertei. A bichinha caça. Ela tá todo dia aqui, Vamos, gente, aqui, ó. O conceito de radical. Radical é a base que a palavra tem no decorrer do tempo, no decorrer da sua formação. Por exemplo, vamos colocar aqui a palavra certo. Vou colocar aqui a palavra certo. Dizemos que essa palavra certo aqui, ela é uma palavra primitiva.
porque ela não deriva de nenhuma outra palavra. Chamamos essa palavra de primitiva. Nós podemos fazer, através da palavra certo, a palavra, por exemplo, certeza. De certeza, eu posso fazer incerto. Ou posso colocar incerteza. Oi, Vitória. Tudo bom? Quem está faltando aqui, gente, por favor? Venha, minha gente. Vamos fazer uma física, corre aí. Então, certeza, vai lá. De certo para certeza, qual foi a parte que permaneceu invariável? Certo. Então, aqui nós chamamos de radical, que é a base da palavra que gera novas. Aí eu tenho de novo aqui, ó, certo, certo. Essas palavras que foram acrescidas a ele é que a gente precisa estudar. No material de vocês está aí, mas a gente vai já pega, calma. Se eu coloco um termo à frente de uma palavra para se modificar, pode deixar aí atrás, pode deixar aí nessa cadeira aí, viu, boy? Se eu acresço um elemento à frente, nós vamos chamar isso de sufixo. Fala para mim. Sufixo. Sufixo é um elemento que se coloca à frente de uma palavra para mudar a sua classe. Incerto, colocou-se o in, é um elemento que se coloca antes, a gente vai chamar de prefixo. E nessa palavra incerteza, você nota que existem o que, gente, aqui? Um prefixo e o exa, que é o que? Um sufixo. Nessa palavra, tem material, viu? Nessa palavra você tem dois processos concomitantes. Tanto tem um prefixo como está lá atrás, viu, boizinho? Tem tanto um prefixo como um sufixo. Perfeito? Ok. É isso. Se coloca antes prefixo, se coloca depois sufixo. Até agora, está conseguindo compreender esse conceito? O mais basilar de todos, o que é prefixo, o que é o sufixo e o que é radical. Minha pergunta é, eu posso continuar? Dá para ser? Perfeito. Vamos estudar essa palavra certo, que a gente chama de palavra primitiva. É uma palavra primitiva, gente, porque não vem de nenhuma outra. Qual é o radical dessa palavra certo? Qual é o radical? Certo. Até o T. Você nota que essa palavra aqui, o certo, é o meu radical. E eu tenho esse O que se juntou à palavra para se formar. Porque se não fosse, não ficaria só, ei, eu estou certo. Não. A gente coloca o radical e essa parte que se coloca a palavra, ela vai ser chamada de vogal temática. Mas pode dizer que é um sufixo aí? Não, não é um sufixo. Vogal temática não é sufixo, tá bom? A gente vai explicar a diferença, tá bom? Certo. Oi, gatinho. Certo. O O é a vogal temática. A vogal temática, gente, geralmente, sempre que você vira o O sempre vai ser vogal temática. Tá bom? Sempre vai ser vogal temática. Vamos colocar uma outra palavra aqui. Por exemplo, se fosse a palavra bonito. Qual seria o radical dessa palavra, de bonito? Bonito. Como é que eu provo? É só colocar uma palavra, formar uma através dela. Bonitinho. Eu coloquei o sufixo inho. Não é verdade? O radical é até o T. Como se faz o feminino dessa palavra, bonito? Bonita. Quem é o radical? Bonito. Esse A e esse O. O O, que se juntou à palavra bonito, é chamado de VT. O que é VT? Vogal temática. E esse A vai ser chamado de quê? Aí a gente pode pensar, vogal temática, mas não é. Esse A, ele
serviu para mudar o gênero da palavra, gênero masculino e feminino. Portanto, esse A aqui vai ser chamada de desinência de gênero. Só porque foi para o feminino. Você pode me perguntar o seguinte, agora, professor, mas o O forma um masculino, não forma? Forma não. Forma não. Nem toda palavra que é terminada em O é masculina. Pelo menos não é isso que a gramática... Eu entendo que forma, tá? Eu, Vitor, você entende que sim. Mas não existe desinência de gênero masculino. A gente tem que colocar isso na cabeça. Escreve, vai. Não existe, porque a banca pode grifar isso aqui e perguntar. Coloca, não existe desinência de gênero masculino. Só feminino. Tem sim. Onde é que é o material, gente? Tu pega lá. Passa todos aqui para deixar aqui, viu, mano? Não existe desinência de gênero masculina, apenas feminino. Vou botar aqui, vamos ver quem alcança, quem chegar. Vamos lá, próxima palavra. Posso ir? De gênero masculino, só feminino. Chama-se de gênero neutro. Isso é comum no latim, mas na língua portuguesa a gente não aderiu a esse nome de neutro, né? É como aquela discussão que quer colocar todos e todes. O todes no latim existia, que era um gênero neutro, quando a pessoa não se define nem como homem nem como mulher. A gente está falando de gênero, tá? Mas na gramática isso não existe. Eu, como professor de português, Vitor, apenas eu, Vitor, eu acho que é bem-vindo colocar o todos, que as pessoas que não se reconhecem como masculino ou como feminino usam neutro. Professor, eu não concordo, fica para você a sua ideia. Não vai te afetar em nada. Use o gênero masculino para você, a mulher usa o gênero feminino. Professor, não quer. Não, fique na sua, vai se lascar. Deixa os outros usar da forma que quer. O que você tem a ver com isso? Vai, fala, bicho, desculpa. Todos, porque na gramática o gênero masculino prevalece. Você só falaria todos se você estivesse falando para uma pessoa que não sabe. Não, aqui tem homens e tem mulheres nessa sala e vamos supor que existe alguma pessoa trans aqui, por exemplo. Aí ela trans, ela se reconhece como homem ou como mulher, perdão, ela é cis, né, homem ou mulher. Agora, se tivesse uma pessoa aqui que não soubesse qual é o gênero dela, ela ainda está se descobrindo. Isso é super comum. Não, eu digo assim, para a pessoa palestrante, por exemplo, não sabe. Então fala todos, que engloba todo mundo. A palavra todos, o masculino na gramática, generaliza todos os gêneros. Eu concordo? Não. Eu tenho que falar para você o que é que a gramática diz. Todes não existe. Ponto. Não é verdade? Se a gente quiser militar aqui, a gente fala sobre isso. Eu não concordo, se lasque. Afetaria. Vogal temática, tá aqui. Vogal temática. VT. Cuidado, viu? Gente, vamos lá, aqui, voltando. Né? Você quer passar na prova, não, Drogazil? Vamos lá, na palavra gato e gata. Qual é o radical da palavra? Gat em ambos. A banca vai circular esse O e dizer que aqui é uma desinência de gênero. Aí o aluno está focando, eita, gato é o masculino de gata. Então esse O vai ser uma desinência de gênero. Faz sentido? Mas não é. Isso aqui vai ser o que, gente? Vogal temática. E esse A? Exatamente, DG. Olha o que acontece. Qual é o plural de gata? Aqui é uma desinência de número. Sim, o S, não é o plural. Desinência de número é singular plural. E qual é a desinência de número de singular? Nada. Porque o singular é a ausência de um plural.
Não é verdade? É nós, não é não, Robson? Forte. Gente, deu para entender o que é isso? Sim? Sim. Só mais uma coisa, gente, tô virando noite com a ajuda do diabo dessas provas da UES. Mas a gente consegue. Eu estou trabalhando todas as possibilidades para você gabaritar. Sim? Sim. Ó, o cara aqui, ó, tá estudando bastante. A junção, escuta o que eu estou lhe dizendo. A junção de radical mais vogal temática, quando eu junto radical mais vogal temática, a gente chama isso de tema. O que diabo é tema? Coloca o nome tema e explique para mim o que é um tema. É. Não, mas não bota assim não, viu? Coloca assim, radical mais vogal temática. Porque tem palavra completa que não é tema. Vou te explicar. O que é o tema? Radical mais a vogal. Mais vogal temática. No caso, se for a desinência, Vá lá, é isso. Como é o quê? Esse negócio do tema aí. O tema é quando eu tenho uma palavra que é formada por radical mais vogal temática. Aí eu vou te dizer o contrário para você entender. Na palavra bonita, é a junção de quê? Me diga. Radical mais desinência. Ela é um tema? Não. Aí eu vou grifar e colocar assim, ó. Atemática. O que quer dizer atemática? Sem tema. O A não nega? Tipo normal ou anormal? Atemática sem tema. Volta. Qual? Tá. Eu posso apagar e colocar outras palavras, tá? Eu vou deixar essa escrita para a gente brincar. Vamos colocar o seguinte, ó. Mesa. Pensa comigo nessa palavra aqui, mesa. Aí eu penso logo em derivadas dela. Vamos pensar comigo? Mesa, faz o diminutivo. Mesinha. Se eu pegar uma mesa e jogar na tua cabeça. Mesada. Ele deu uma mesada na sua cara. Então, ó, mes é o meu quê? Radical. Porque através dela, desse elemento, eu posso fazer outras, ó. Mesinha, posso fazer mesada. Portanto, o radical é o genes, tá? O esperma da palavra que gera outra. É o código genético. Perfeito? Na palavra mesa, você tem a junção do R, que é o que o R? Radical. Que se junta com o A. Esse A que se juntou à palavra mesa. Mesa. Ai, professor, o O é masculino, é VT, vogal temática. O A sempre vai ser desinência de gênero. Coitado. Quer dizer que tem um meso. Olha, esse é o meso, esse aqui é a mesa. Não, gente. Esse A não define o gênero. Portanto, esse A vai ser o quê? Vogal temática. Deu para entender? Pode ser mais complicado, eu vou colocar mais exemplos, tá? Vamos lá. A palavra mesa é o tema? Sim ou não? Sim. Pense comigo. Por que eu estou chamando a palavra mesa de tema? Porque tema é a junção de radical mais vogal temática. Mas isso já não se aplica na bonita. Porque na bonita tem uma desinência. A desinência, a palavra bonita varia em gênero. Mesa não. Vamos mais uma. Se eu colocasse, por exemplo, sapato. Olha, não vem com sapata não. A sapata da casa, a sapata de sapatão, tem nada a ver com isso. A gente está falando aqui em sapata ou sapato. Sapato não tem feminino. Tem? Platinado? Tem não, ó. Sapato. Através de sapato eu posso fazer... Olha, esse exemplo não foi bom. Vamos colocar aqui o radical. Pense comigo, esse O vai ser o quê? Vai ser uma vogal temática ou desinência de gênero? Com certeza é uma vogal temática. Porque não tem desinência de gênero aí. Então eu vou colocar... Na verdade, não vai existir nunca uma desinência de gênero O, né? Para começar por aí.
VT. Pode-se dizer que a palavra sapato é o tema? Por que é o tema? É isso. Deixa eu colocar aqui outro. Vai, gente, uma palavra que varia em gênero, não me ocorre aqui. Feia. Ah, tô bonito. Não. Me ajuda, gente. Alto. Pronto. Alto. Qual é o radical da palavra alto? Alt. Ctrl Alt. Alto é o radical. O O é o quê? Tem. Tu alcança, coisa? Ali, ó. Pronto. Vogal temática. Os dois juntos se formam o quê? Tema. Qual é o feminino de alto? Alta. Qual é o radical? Alt. E o A? Desinência de gênero. E o S? Desinência de número. Não é o plural? Não é? Posso dizer que isso aqui é o tema? Por quê? Não tem vogal temática. Ela é o que aqui? Atemática. Por exemplo, olha para a palavra leal, que eu coloco o que na palavra leal, gente? Vamos, gente. Desleal. A palavra des é um prefixo. Posso pegar legal e fazer o quê? Ilegal. Graça, eu posso fazer o quê? Desgraça. Posso pegar a palavra homem e fazer o quê? Super-homem. Então nós sabemos que quando se coloca, gente, um elemento antes da palavra, que é chamado de prefixo, o prefixo, na maioria das vezes, serve para mudar o significado. Sempre que se coloca um elemento antes da palavra, ela muda o significado, o sentido dela. Super, prefixo. Então, note que é o significado que é mudado. O prefixo antes. Não. Homem é a palavra. O prefixo não é considerado palavra. É um elemento que se coloca para mudar. Mas se a palavra fosse super? Não tem. A palavra super sempre vai ser prefixo. Coloque isso na sua cabeça. Hiper, ultra, mega. Não é considerado palavra. É considerado o quê? Prefixo. Diz-se de super, hiper. Aliás, de todos os prefixos, que eles sozinhos não fazem sentido. Eles só fazem sentido quando colocado junto a uma palavra. Então você coloca o conceito, ó. Homem é palavra. Super sozinho não faz sentido, o homem faz. Quando a gente coloca o super junto à palavra homem, é que eu mudo o sentido dela. Qual é o sentido apenas da palavra homem? Dá um grau de normalidade. É um homem, abre aspas, normal. Quando se coloca o prefixo, eu mudo o sentido. Eu faço o quê? Intensifico. Beleza? A UES explora muito, gente, a questão da semântica, do sentido das palavras. Então ela pode perguntar de várias maneiras aqui. Qual foi o processo de formação que a palavra super-homem passou? Me diga. Prefixação, fale. Prefixação, fale. Perfeito. Segunda pergunta, são 3 que ela faz. Segunda, quando se apôs é antes, antepôs, perdão. Super, a palavra homem, qual é a ideia que isso transmite? Vai, intensidade. Quando se coloca o des antes da palavra graça, ela faz o quê? Oposição, ela opõe. Graça é antônimo de quê? Desgraça. Então, qual é o sentido que o prefixo des trouxe à palavra? Oposição, contrariedade, antônimo. Desleal, quando se colocou o des antes?
Oposição. Perfeito? Ótimo. Pessoal, qual é a classe gramatical da palavra leal? É um adjetivo. Vamos brincar um pouquinho da palavra criança? Eu acho que o pessoal da turma anterior lembra dessa regra da criança. Para a gente saber se é adjetivo ou substantivo, a gente coloca na frente da palavra criança, se der certo é adjetivo, se não der, substantivo. Coloca a palavra leal na frente de criança, vai. Criança leal. Não dá certo? Se deu certo, é adjetivo. Lealdade é adjetivo? Fala, criança, lealdade. Lealdade é o quê? Substantivo. Quando dá certo, adjetivo. Quando não der certo, substantivo. Perfeito? Não. Mas ela é muito eficiente, tá? Vai lá. Leal, bota na frente, vai de criança, vai. Criança, Leal. adjetivo. Criança, Desleal. continua adjetivo. Concorda? Perfeito. É isso. Perfeito. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre os sufixos. O sufixo é depois. Sim, pode falar. Tem um por também, eu não entendi. Tem um por depois do aumento do super-homem. Por é compor. Porque, tipo, se fosse comparação, não seria pouco também? Ou não? Desculpa, boyzinho, diga aí de novo. Desculpa, diga de novo, por favor. Tipo, dá pra confundir, tipo, se colocar a palavra compor, aí dizer que o radical é comp, por causa da palavra comparação. Não, não é. Não é. É porque essa palavra é tão pequenininha, bicho, que ela é sempre colocada prefixo e sufixo. Ó, se pensar comigo na palavra decomposição. Lembra de mim? Então eu vou fazer o seguinte. Se ela aparecer, olha para mim. Olha para mim. Decomposição. Olha para essa palavra, fala essa palavra. Qual é a palavra, qual é o radical dessa palavra? Bicho, é difícil encontrar aqui. Qual é? Pôr. É só pôr. Cara. Olha o tamanho dessa palavra. Eu tenho prefixo, sufixo e sufixo. Tudo isso, cara. Não olhe não. Então a palavra decomposição é isso, cara. Quando se coloca prefixo à palavra, o que é que ela faz? Muda o quê? Significado. E que quando se coloca o sufixo, classe gramatical. Sempre que se coloca o sufixo, geralmente muda a classe gramatical. Vamos lá, pega a palavra feliz, bote na frente de criança, vai. Então feliz é o quê? Perfeito. Hã? Infeliz? Não, mas ainda continua adjetivo. Agora, transforma feliz em felicidade. Gente, o Z vira C aqui, faz parte do radical, tá? Então, o radical de feliz é até o C, radical. Então, eu tenho a palavra dade aqui, que é o meu sufixo. Certo? Feliz, adjetivo. Quando eu coloco o sufixo dade, fica como? Criança, felicidade não dá. Então, felicidade transformou-se em um substantivo. Então, o sufixo transformou de adjetivo para o quê? Substantivo. A UES vai perguntar isso. Ela pergunta em muitas questões isso. Vamos aqui. A palavra lentamente vem de quê? Vem de lento. Uma criança, vai. Criança lenta é adjetivo? Criança lentamente não dá.
Lentamente. A palavra mente, bota isso na tua cabeça, que pode cair nessa prova. Sempre que você colocar a palavra mente, que é um sufixo, ela forma advérbios. Fale, o sufixo mente forma o quê? Advérbios. Viu, mente, lentamente, certamente, vai gente, constantemente. Ou seja, colocou mente, é advérbio. Agora, se for mento, é substantivo. Mente é advérbio, mento substantivo. Na maioria das vezes. Pode ser de afirmação, certamente é um advérbio de afirmação. Tá bom? Isso é uma pergunta constante, eu tenho certeza que pode errar. No material de vocês, o tio de vocês é massa, fez uma listinha da USA para vocês. Vamos lá. Oi, pode falar. Naquela palavra felicidade, aí o sufixo é dado, né? Esse aí vai ser moral temática? Não. Eu não queria falar, bicho, para que tu vai nessa? Vamos lá. Na palavra felicidade, é assim, bicho, ó. Feliz, o Z sofreu alomorfismo. Você não precisa saber disso, eu estou falando só porque ele perguntou. O Z sofreu alomorfismo, for um C, perfeito? O sufixo é só dade. Lê para mim, lê. Felicidade. Fala de novo. Felicidade. Não fica estranho o som? Por conta desse problema de ficar feio, é um recurso sonoro, fica feio. A gramática diz que deve-se acrescentar uma vogal de ligação para não se parecer estranho. Esse I, que não existe nem no radical nem no sufixo, entra para consertar um problema sonoro. Esse I é chamado de vogal de ligação. Bicho, esquece isso aqui que eu estou dizendo. Eu estou explicando para você. Já pensou se cobra? E eu dizendo que não cai? Eu nunca vi, não. Tá? Apaga isso da sua memória. O que eu estava falando mesmo? Sim. Não era isso, não. Material. Vamos lá. O tio fez uma lista de 1 a 9 para a gente refletir um pouquinho, não é para se decorar a ferro e fogo, não. Quais são os sentidos que os prefixos nos trazem? Vamos orar comigo aqui, gente, vamos orar. A Vera está lá fora, mas vamos orar aqui, vai. O A ou o AN, vocês estão vendo aqui? Eu estou aqui, ó. O A ou o AN geralmente mostra negação ou ausência. Como é, por exemplo, vai. Amoral é antônimo de quê? Quer dizer sem moral. Mas qual é a palavra primitiva? Vamos grifar o prefixo em amoral? Qual é o prefixo? A, grife, A. Então, esse prefixo trouxe ideia de negação. Anestesia. Quer dizer o quê? Sem sensação. O A negou anestesia e anestesia. Certo? Eu estou lendo aqui, gente, ó, no número 1, primeiro aqui, Robson. Anestesia. Sim, vamos lá. Anestesia é você não sentir, correto? Correto. Nestesia é você sentir. É porque a gente nunca usa anestesia, entendeu? Mas tem anestesia. Não, nestesia tem como seu antônimo anestesia. Você está com nestesia, você está sentindo as coisas. Todos nós aqui temos anestesia, que é a sensação dos nervos. Se você tem nervos, se você sente dor quando alguém lhe dá um murro, você tem o quê? Anestesia. Pronto. Des quer dizer ação contrária. Por exemplo, desfazer é o contrário de quê, gente? Fazer. Vamos para outra, de intensidade. Ó, quais são os prefixos de intensidade? Se liga nesses. Porque para você dizer que super é uma palavra, é rapidinho. Super é uma palavra? Diga. Não. É o quê? Prefixo. E é bom a gente saber disso aqui, para você não errar lá. Super quer dizer excesso ou intensidade, tipo superlotado, superproteção. Hiper, excesso, intensidade, hiperativo. Ultra, excesso, né? Ultrassom, um som além do audível, né? Ultra quer dizer muito som, é um som
muito baixo que você consegue ouvir. São todos sinônimos, exatamente. Prefixo de diminuição, vai. Sub, quer dizer abaixo. Olha, bicho, tome cuidado com a diferença de sub e sob. Se eu dissesse, seu caderno está sob a mesa, acima ou abaixo? Boa. Sub? É nóis. Tome cuidado com isso aí, que é uma pegadinha boa. Sub, abaixo. Ai, tá aí, por isso você souber. Que é cão dos infernos. Ó, subsolo quer dizer o quê? Andar abaixo. Subdesenvolvido. Perfeito. Infra, que você não sabia, quer dizer abaixo ou inferioridade. Infraestrutura, quer dizer o quê? Abaixo da principal. Infravermelho. Tá vendo que você não sabia isso aí? Que eu também não sabia, não. Infravermelho, quer dizer o quê? Abaixo do vermelho. Vamos lá. Aqui comigo, ó. O prefixo infra quer dizer o quê? Abaixo. É inferioridade. Decore, que eu vi na prova e estava lá. Infravermelho quer dizer o quê? Infraestrutura. Abaixo da estrutura principal, abaixo de. Perfeito. De repetição, essa aí você sabe, refazer, repetição, recomeçar. De oposição ou contrariedade, antivírus, contra o vírus, antissocial, contrário ao comportamento social, não preciso saber disso, vamos para o 6. Ante, quer dizer antes, antepassado, um passado remoto, antecipar, essa aí tá de boa, não tá, gente? Ó, o pós, quer dizer o quê? Depois. Próxima. Prefixo de lugar ou de posição. Inter, quer dizer entre, internacional, entre nações. Intra, quer dizer dentro. Ah, essa aqui é muito boa, tá, gente? Vamos grifar isso aí? Intra. Tipo, se eu disser intramuscular, quer dizer o quê? Intranet. Dentro da rede, da net, né? Extra quer dizer o quê? Fora. Extraterrestre, extraoficial, extrafarma. É fora da farmácia, maconha. Vamos lá, prefixo de quantidade ou número. Mono, monóculo, quer dizer 1, bi, 2, tri, 3, por aí vai. Prefixo de origem. Afro, quer dizer da África. Cadê outro? Euro, relativo à Europa. Euro, a Europa também. Vamos testar? Faça essa atividade aí, gente. São 9. Vamos aí. Primeira questão. O prefixo in, em injusto e desleal indicam o quê? Oposição ou negação. Letra B. Quem acertou aí? Essa tá de graça. Vamos para 2. Supermercado. Gente, aí é nível fundamental, médio e superior. Tá na ordem, viu? Vamos para o médio. Supermercado indica o quê? Excesso de intensidade. Letra C. Agora chegamos no nível superior. E aí, essa terceira, vamos de quê? Letra D. Hipertrofia quer dizer o quê, gente? Excesso, aumento de quê? De músculo. Ó, aqui, ó. Vai, Robson, ó. Gente, vamos lá. O que é a hipotermia? A terceira, eu estou falando da letra A da terceira. Pronto, eu vou explicar uma a uma. Vamos lá. Hipotermia é a queda de temperatura, não é excesso, é a diminuição. É a redução. Hipo é antônimo de hiper. Bom aprender. E o que é a hipermetrópe? Hipermetrópe. Não, é hipermetrópe a pronúncia mesmo. Sabe o que é? É a doença no olho que é causada pela perda da visão. O problema é você saber disso. Coloca aí, gente. Perda da visão, diminuição. É hipermetropia. Não sei não, isso aí. Eu sei que tá aí a palavra, hipermetrópia, tá, a banca colocou dessa forma, eu coloquei aí.
Perda da visão. Hipócrita não tem nada a ver com perda. É Com hipermetrópole. hipermetrópole, né? Aí se fosse, sim. Hipócrita é uma pessoa sonsa, mentirosa. Se contradiz nas ideias. Isso. Qual é o significado de ré em reconstruir? Construir novamente, letra D. Anti, em antivírus. B. Contrapor. Letra C. Ante, na palavra antepassado. Pós, em pós-operatório. B. Em qual das palavras o prefixo indica lugar? Oh! Essa tá difícil, a nova. É porque eu tinha falado aqui, né? Entreguei o jogo, né? Gente, sufixo. Vamos falar um pouquinho sobre o sufixo. Sufixo é o elemento que se coloca à frente da palavra, certo? Sim, professor. Vamos lá. Prefixo muda. O que é que o prefixo muda? Sentido. O sufixo muda o quê? Classe gramatical. Não. Significado é prefixo. Sufixo muda o quê? Classe gramatical. Se quiser colocar aí na frente, ó, sufixo, muda a classe. Bota na frente. Muda a classe? Muda a classe. Vamos brincar um pouquinho. Cara, me deu um trabalho dos infernos fazer isso aí para você se valorize. Ação. A palavra ação. Olha para mim aqui. Olha para mim. Existem muitas palavras que são terminadas em ação. Observação. Castração. Vai. Como? Comunicação, educação, construção, alimentação, generalização. Viu o ação, que é um sufixo. O sufixo ação forma substantivos. Viu ação, formador de substantivo. Por favor, grifa aí, tá lá na frente, ó. Forma substantivo, destaque. Quais são os exemplos? Ó, abdução, adução. Eu coloquei os piores exemplos também, não foi? Coloca qualquer palavra aí. Construção. Ado, fala pra mim. Ado. Ado, gente, é a forma do particípio de um verbo. Mas sempre eu colocar o ado, ele forma adjetivos. Tá na frente aí? Tá não. Tá lá na frente, ó. Forma adjetivo ou substantivo. Geralmente forma adjetivo, tá? A gente tem que colocar na frente da criança, pra gente perceber se é ou não. Vejamos. Avermelhado. É um adjetivo ou um substantivo? Adjetivo. Põe na frente da palavra criança. Criança avermelhada. Se dá certo na frente de criança, eu tenho o quê? Adjetivo. Também, bicho, depende muito da frase. Depende bastante. Vai depender do contexto. Depende do contexto, porque eu posso dizer o seguinte. O jovem advogado. Advogado é um substantivo, né? Então, geralmente o ado é um adjetivo. Próximo. Ao. Cara, essa aqui cai demais. Ao. Fale ao. Au. Viu ao? A gente tem que saber que é um sufixo formador de adjetivo. Ao. É fácil. Coloca na frente da palavra criança, por exemplo. Vai. É amável. Criança amável. Não dá certo? Então, amável, o ao, forma o que, irmãos? Adjetivo. Ansa, ânsia, ensa, ência. Coloca estado ou ação ou consequência. Gente, outra coisa, eu esqueci de falar. Os significados, tá bom? Lá em ação, nós temos uma ação ou resultado de uma ação. Como, por exemplo, se eu dissesse observação, é o resultado de quê? De você ter a ação de observar. Entenderam ou não? O ação. É ação. Determina uma ação. É. Uma ação determina uma ação. Pronto. O ado quer dizer o quê? O ado, cargo ou estado de uma pessoa. O ao quer dizer semelhança, relação, causa, tipo maternal. Gente, e tem um monte aí, tá? Eu queria fazer um ditado com vocês aqui, pode ser? Pega o caderno de vocês. Você vai colocar o seguinte, ditado de sufixo. Eu sou o cara dos ditados, né? Oi. O senhor tinha falado em relação a verde.
Pronto. Eu acho que tem aqui. Tem que ter aqui. Se não tiver, eu estou morto. Acha o mente aí, gente? Tem não. Não tem, cara. Mente. Mente. A palavra mente. O sufixo mente. Porra, não tem não, cara. Como é que eu fiz isso? Vamos escrever? Vamos fazer esse acréscimo aí? Coloque. Mente. Forma o quê? Advérbios. Como certamente. Sempre que o mente estiver na frente de outra palavra, ou seja um sufixo, forma advérbio. Porque se o mente vier sozinho, é o verbo mentir, ele mente bem. Tipo isso, viu? Como? O mento, vamos falar do mente aqui, que forma advérbio, e o mento forma substantivos. Esqueci, acrescenta aí, por favor. Vamos lá no nosso ditado. Vou ditar palavras aí. Eu quero o significado delas e a classe gramatical. Posso começar? Feirante. Feirante, só faça isso. Feirante. Colocou? Grifa o sufixo. Eu quero só o sufixo. Feirante vem de quê? Qual é o sufixo? É? Estou perguntando. Beleza. Padeiro. Padeiro. Vem de pão, viu? Grifo o sufixo eiro. Banal. Banal. Filosofia. Gostoso. Maternidade. Cirrose. Tem que tomar cuidado aí, os cabinhos aí, ó. Pincel aí. Vamos lá, grifa aí o sufixo dessas palavras e me diga qual é a classe gramatical. Se é substantivo, se é adjetivo, se é advérbio. Só mais uma que eu esqueci. Gradativamente. Feirante vem de quê? Feira. O sufixo é ante. Geralmente é um adjetivo, geralmente é um substantivo, mas pode ser um adjetivo também. Mas eu vou colocar uma classe base aqui, geralmente é um substantivo. Esse ante é um sufixo que forma geralmente substantivo, que dá a ideia de quê? Agente ou profissão. Pode ser atividade, vai depender de como a banca cobra. Qual foi a segunda? Padeiro. Padeiro vem de pão. O sufixo é eiro. O radical é pade, tá, gente? É porque volta o radical latino. É pade o radical, viu? Sufixo eiro. Geralmente é o mesmo caso de feirante. Geralmente é um substantivo que dá a ideia de quê, gente? Agente ou profissão. Qual é a próxima? Banal. O sufixo é muito conhecido. Qual é o sufixo? Ao. Sufixo formador de quê?
de adjetivo. Vamos dar uma olhadinha no material de vocês aí, gente. Ó. Semelhança, relação ou causa. Vocês acham que é o que aí? Semelhança não é. Relação não é, acho que é causa. Banal é tornar comum. Então tem uma causa, né? Na verdade é uma consequência, né, não? Banal é algo que é comum. Vai de causa mesmo. Causa. Banal é um adjetivo. Qual é a próxima? Filosofia. Eu acho que o ia está aqui, ó, bem no meio, ó. Tem usos extremamente diversos. Vocês estão vendo aqui? Ia? Procura o ia aí. Cadê, menino? Já me perdi aqui. Tem em substantivo abstrato distingue estado, qualidade ou defeito, que não é o caso. Botânico não é, químico também não é, coleção também não é, cargo também não é. É mais a estudo, não é? Tem um logia, mas aqui é zofia. Não tem usofia. Filosofia, vamos colocar substantivo. Podemos colocar estudo, relativo a estudo. Não tem aí, mas coloca, relativo a estudo. Qual foi a próxima? Oi? Pode ser, mas é um estudo. Pode ser uma profissão também, a filosofia. Porque a profissão é o filósofo. Filosofia é o estudo que o filósofo faz. Eu acho que é mais área de estudo mesmo. Viu? Qual foi a quinta? Gostoso. Gostoso. O sufixo é oso, formador de quê? De adjetivo. Procura o oso aí, acharam? Tem o ose, né? Cadê o oso? Então, vamos colocar aqui causa e efeito. Eu acho que é mais efeito, né? Consequência de alguma coisa. Ou seja, um produto é feito com bastante açúcar e isso fica gostoso, é a consequência. Qual é a próxima? Maternidade. Sexto, maternidade, né? Maternidade. Tanto faz, gente, o sufixo é o mesmo. Maternidade. O sufixo é dade, lá em cima. Qualidade, defeito ou estado? Acho que é estado, né? Um estado sempre presente. Depois que se é, não deixa de ser, né? Coloque aí, substantivo, estado. Estado permanente. Eu colocaria estado permanente. Tem mais? Cirrose. Gente, a gente pensa muito no sentido que a gente atribui à palavra. Cirrose é um substantivo. Colocar? Sim. Substantivo que geralmente é relativo a quê? Doença. A doença, a patologia. Vamos lá. Questões de 1 a 8. Cuida. Agora, faltou gradativamente? Essa tá de boa. Olha, não. Gradativamente. É advérbio. Advérbio de modo. Pode colocar, expressa modo, advérbio de modo. Primeira questão, gente. Há um sufixo formador que indica estado ou qualidade. Eu quase que caí nessa questão aí, porque maternal é o estado. Só que o ao é um sufixo formador de quê, gente? Ao é sufixo formador de quê? De adjetivo. Dade, que é um sufixo formador de substantivo. Letra C. Quem foi que acertou aí? A questão tá difícil, viu? 2. Onde é que um sufixo não forma substantivo? B. Revoltado. Criança revoltada. Adjetivo. O sufixo que indica doença ou inflamação? Gastrite.
Teve gente que foi de ser fanatista. Você sabe o que é um fanático? Pessoa que... é uma pessoa que tem excesso de alguma coisa. E aí, professor, simbiose é parasita, né? Uhum. O sufixo que forma adjetivo de natureza ou característica aparece em Narrador. não é convencional, não. Não é o sufixo ao. Narrador eu acho que é de ação. Substantivo com ação. Olha aí em cima, ó. Or. Cadê o or? Aqui, ó. Tá aqui embaixo, ó. Em cima de ia. Agente, profissão. Lutador, narrador. Viu? É convencional, letra B. O que? O narrador? É porque o narrador ele é mais como um agente. É aquele que narra. Ele é o agente. A profissão pode ser. Ou ocupação. Ciência ou área de estudo? Biologia. Patologia. Letra C. Você vai dizer que é micose? Uma área de estudo, micose. Local onde se... Não indica local onde se guarda. O formigueiro onde guarda as formigas. É verdade, né? Focinheiro, verdade. O sufixo que forma indicação, ação ou resultado. Essa aí foi mais difícil. Abdução. Viu são, saiba que é ação. Não é não, galera? Ação, sufixo ação é o quê? Ação. 8. Não indica profissão ou ocupação. Menino, vai derrubar meu vídeo. É letra A, viu? Eu não posso, tem algumas palavras que eu não posso falar. Letra A, senão a banca tira. Eu já perdi um vídeo porque eu falei a palavra. Eu não posso falar essa palavra. Senão eles derrubam o vídeo. Aí deixam de ganhar dinheiro. Bolsonaro. Vamos, gente, aí. Próxima. Derivação parassintética, derivação regressiva e derivação imprópria. Vamos lá. Derivação parassintética, gente, é diferente de uma derivação sufixal e prefixal. Aí no caderno de vocês a gente vai fazer essa diferenciação. Prefixal e sufixal. Então, quando a gente tem, por exemplo, a palavra infelizmente, você consegue conceber que a palavra infelizmente, ela tem o prefixo in e o sufixo que, gente? Mente. Essa palavra aqui é o quê? Um advérbio, não é? Por quê? Sufixo mente, muito bem. É isso. Da ideia de oposição. Não, a oposição é o in, né? Perfeito. Vê se pra mim, se eu consigo tirar o prefixo da palavra infelizmente. Retira, lê pra mim. Felizmente. Tira o sufixo. Essa palavra existe tirando um ou outro? Portanto, nós vamos chamá-la de prefixação e sufixação. Já na parassintética, é diferente o processo. A parassíntese, ela tem prefixo e sufixo, só que elas estão presas. Eu não posso tirar nenhuma nem outra. Como, por exemplo, na palavra engordar. Olha outra aqui, ó. Engordar. Vê para mim, qual é a palavra primitiva? O radical da palavra primitiva é o quê? Gordo. Radical. Eu tenho o prefixo em e o sufixo AR. Note que esse sufixo AR é formador de verbo, viu? AR, ER e R são as formas do infinitivo. É um sufixo formador de verbo. Perfeito. Tenta tirar o prefixo da palavra engordar. Fale. Não existe isso. Vou guardar o porco. Gordar não existe. Tira o prefixo. Não, tira o sufixo. Engordo também não existe. Então note, o prefixo e o sufixo estão presos. É isso que faz uma parassíntese. Eu só tenho uma palavra quando eu tiro os dois. Tirando um ou outro não faz sentido. Vamos fazer um outro exemplo. Por exemplo, a palavra desalmado.
Qual é a primitiva de desalmado? Alma é até o M, que é o radical. Des, prefixo. Ado, sufixo formador de quê? Não, que profissão, bicho. Desalmado é tirar as almas do povo, é matador? É, pode ser, mas nessa frase, desalmado. É quem tira as almas do povo, não. É uma pessoa que não tem alma, né? Desalmado. Esse ado aí é um adjetivo, né? Uma pessoa desalmada, sem alma, uma pessoa ruim. Porque vai depender do contexto, né? Porque, por exemplo, se fosse em questão de um jogo, o ceifador, ele, a função dessa é tirar as almas mesmo. Não, mas um ceifador não é chamado de desalmado. É não? Não, boy. Desalmado pode ser uma pessoa ruim, ele pode ser assim. É uma pessoa ruim. Ah, no sentido de ser ruim, não por ser matador. Não, mas não tem nada a ver com tirar a alma. Não tem não, viu? Não vê com essa confusão, não. Você sabe, você está tirando onda comigo. Desalmado é uma pessoa que não tem alma, é formador de adjetivo. É uma parassíntese. Me diga, por que é uma parassíntese? Tira o prefixo. Tira o sufixo. Desalma também não existe. Vamos ver outros exemplos aí, por gentileza. Note. Emagrecer. Tira o prefixo E, fale. Eu estou aqui na letra C, tá, gente? Ó. Emagrecer não existe, envelhecer também não existe, solarado também não existe, por aí vai. Tá certo, gente? Sim? Sim, professor. Falemos da regressiva. O que é a derivação regressiva? O que é que esse nome sugere, gente? Derivação regressiva. Regride, diminui. Em todos esses casos que a gente colocou, olha para cá, olha para mim aqui, ó. Quando a gente coloca elementos na derivada, ela cresce de tamanho, sim? A palavra gordo, quando eu derivei, ela cresceu. Já pensou em uma palavra que deriva de outra e em vez de aumentar, diminui? Isso nós chamamos de derivação regressiva. Porém, tem que ter muito cuidado quando se usa a derivação regressiva. Por quê, professor? Vou te explicar. A derivação regressiva sempre vai ser de verbo para substantivo abstrato. Repare, se eu pegar a palavra cantar, que é um verbo que tem 6 letras, eu posso pegar essa palavra cantar e transformar em canto. O canto das pessoas. Canto é um substantivo abstrato que vem do verbo cantar. Canto deriva de cantar e nós chamamos de derivação regressiva porque, se você observar, a derivada é menor do que a original. Aqui nós temos quantas letras? 5 letras. E quantos fonemas? Não, estou falando em letra. Canto vem de cantar, portanto, derivação regressiva. Se fosse a tosse, qual seria a derivação, o tipo de derivação dessa palavra? Tosse é derivada de quê? De tossir. Quantas letras tem em tossir? Tossir, tem quantas? 6. Quantas tem tosse? 5. Tosse é uma derivação regressiva. Tem que ter muito cuidado. Qual é o principal cuidado que você tem que ter para a banca US? Ela gosta muito de brincar com você nisso aqui, ó. O que significa isso? Diferente. A palavra cine deriva de quê? Não deriva de nada. Cine é uma abreviação de cinema. Vou colocar aqui, o nome do processo é abreviação. E uma dica que eu encontrei para você não errar é que cine, que é redução de cinema, ela é um substantivo concreto ou abstrato, gente? Perdão, eu botei abstrato, olha, é concreto. Ou seja, não existe substantivo concreto regressivo.
Toda derivação regressiva é o quê? É abstrato. Quer ver? A banca coloca lá a palavra moto e pergunta se é uma derivação regressiva. Parece. Moto de motocicleta. É uma derivação regressiva ou é uma abreviação? É abreviação, porque moto é um substantivo concreto. Perfeito? Pensa comigo em outra. Fone. É abreviação de quê? Telefone. É uma abreviação, não é uma regressão. O cara só lembrar do concreto e abstrato. É. Pneu. Pneu é uma abreviação. Sabiam disso? De quê? De pneumático. A palavra pneu da sua moto, por exemplo, o nome original é pneumático. Pneumático. Aí hoje nós só falamos como? Pneu. É tanto que você nem sabia que existia pneumático. Olha, o pneumático do meu carro está furado. Você não vai dizer isso. Vai dizer o quê? Pneu. Quando não diz roda. Deu para entender a diferença de abreviação para regressiva, sim ou não? Sim. Não confio. Faz 2 palavras aí para você me dizer, vai. Sobre a abreviação, Isso. Vocês nunca usaram céu? Tem céu para vender? Céu de celular, isso. O uso. O uso de máquinas apropriadas para fazer esse serviço. Qual dos dois é uma derivação regressiva? Vamos embora, gente. Foi bom. Qual dos dois é concreto? Qual dos dois é concreto? Então isso aqui é uma derivação, o quê? Abreviação. Não, tinha perguntado qual deles era regressiva. É o uso, porque é um substantivo abstrato, vem de verbo. Foi bom. Eu vou explicar, Badinho, desculpa. Escreve 2 palavras para mim aí, vai, por favor. Posso dizer? O mergulho, pode escrever. O mergulho pronto, só um mergulho, vamos para outra. Calma, meu filho, tem nervo. Escreve aí, a escolha OBS. Não, só OBS é o último. OBS ponto de observação. A primeira foi qual? Como? O mergulho. Vem de quê? Então já é regressiva. A escolha vem de quê? Regressiva. E ob? Ó, gente, ob é observação no singular. E tem a OBS, que é o quê? Observação no plural. Tome cuidado com isso. Qual é a abreviação de página? P, não é PAG, não. PAG é PAG. Atenciosamente. AT.TE. também dá certo? Também? Porque a gente usa no WhatsApp, não, né? O TB? Não, é informal. É informal. VC de você é informal. Tá ligado? Mas aí nesse caso aí, o céu onde ele tá aí, a palavra reconhece? Final de semana, né? Opa, não é essa aqui não. Censurado. Mas entendeu como é? Esse o céu
Não reconhece. Não, nem como abreviação, não reconhece porque é informal. Igualmente AVC, de você estar ligado. Cine reconhece. Sim, é reconhecido. Tá bom? Vamos lá para a próxima, gente. Derivação imprópria ou conversão. O que é essa derivação imprópria? Eu acho que está escrito aí, deixa eu me ver. Quando muda de classe sem mudar a escrita. Grifa só essa parte aí, que está grande. Muda de classe sem mudar a escrita. Pode destacar, não precisa escrever não, mas tá aí. Muda de classe sem mudar a escrita. Muda de classe sem mudar a escrita. Veja só aqui. Se eu digo o seguinte: a moça bonita. A moça bonita. Qual é a classe gramatical da palavra bonita? Adjetivo. Ela completa moça, é um adjetivo. Agora, se eu dissesse a bonita está atrasada. Note que a palavra bonita, no dia a dia, no dicionário, na gramática, ela é classificada como adjetivo. Mas nessa frase, por não ter um substantivo a quem completar, ela se transforma num substantivo. Isso que é uma derivação que, gente, imprópria. É aquele tipo de derivação que uma classe muda sem mudar a forma como ela está escrita. Sim, é um bizu, sim. Olhe para o artigo, que geralmente vem depois de um artigo. Mas a regressiva também vem. É tomar cuidado. Sim, claro. Ó. O menor foi apreendido com drogas. A palavra menor e maior são adjetivos, né? Casa maior, rapaz menor. Mas muitas vezes no nosso dia a dia, até na lei, a palavra menor é utilizada como um substantivo. O menor. Nós temos aqui uma substantivação, derivação imprópria. Professor, mas sempre vem na frase para poder analisar. Claro, filho. Se vier, por exemplo, numa prova, ela vai ter que botar o artigo antes. Senão não tem como saber, não é verdade? É. Se não vier com contexto, você vai pela origem da palavra, né? O que ela é de fato. Não, mas tem que ter um contexto. Se não tiver o contexto, tem que ter pelo menos o artigo antes. Não, diga assim, por exemplo, se ela bota lá a palavra bonita, aí classifique e tiver adjetivo, você vai pro adjetivo. Se não tiver contexto e só a palavra, sim. Mas não tem como saber não, bicho. Tem que botar um contexto. É. Faz essas questões, vai. Assinale a alternativa em que a palavra seja formada por prefixação oportuna e inoportuna. Quem acertou aí? Letra D. Boa. D de Dudu. 1. Página 4, 1, sim. Porque oportuna e inoportuna, a única que tem prefixo. Você pôs qual? Entregador, entregadores, é um sufixo, né? Multi tem valor semântico igual. Multifatorial quer dizer muitos fatores, vários fatores, certo? Igualmente a quê? Mega evento é intensidade, é pluricultural. Quer dizer muitas culturas. Apanhador dentro da frase, que é sou um apanhador de desperdício, é o agente, é aquela pessoa que vai lá e apanha. Aí dependendo dos contextos. Ele é o agente da ação. Ele é quem pratica. O apanhador de desperdício, ele é o praticante daquela ação. A ação é desperdiçar. Próxima. Ensolarado vem de sol, tem prefixo e sufixo, nós temos uma parassíntese, que eu não consigo tirar nenhuma nem outra. Amadurecer também é parassíntese. O engasgo, de engasgar, é uma derivação o quê? Regressiva. Escolha de escolher regressiva, B de bufa. Eu pulei a quarta? Não. É porque, ó, ensolarado e amadurecer, ambas são parassintéticas.
Repetindo, gente. Quarta, C, ensolar. Sim, pode falar. Escolha vem de escolher, é uma derivação regressiva, ela diminuiu. B de bola. A quinta é C. A sexta é C. 8. A palavra jantar em o jantar, viu como foi necessário colocar o contexto? Sofreu o quê? Eita, vai devagar aí. Vamos com calma. O jantar. Jantar é o quê? Não, jantar sozinho, isolado é o quê, galera? Verbo. O jantar. Mudou a escrita? Mudou a escrita? Muda a escrita. Não, não muda a escrita, mas muda de classe, é derivação imprópria. Envelhecer vem de quê? Velho, prefixo e sufixo necessário, porque não tem envelhecer para a síntese, e tosse regressiva, vem de tossir. De boa, ótimo. Na lousa, aqui comigo, vem, vamos. Nós falamos até agora, gente, num processo chamado de derivação. Olha para cá para a lousa, gente. Atenção. No processo de derivação, nós temos... O edital é? Não. Na derivação, uma palavra gera outra palavra. Deixa para depois, menina. Presta atenção aqui. Uma palavra gera outra. Olha para cá. Uma palavra gera outra. Um. Por exemplo, feliz gerou o quê? Infeliz. Aqui não é palavra, aqui é prefixo. Já no processo de composição, que quer dizer composta, o que é uma coisa composta? 2. Então eu vou ter que 1 mais 1. Não, na verdade é duas que viram uma. É melhor escrever assim. Duas palavras, que é 1 mais 1, né? Faz duas palavras que se tornam uma. Por exemplo, na palavra 18, a palavra 18 ela não deriva de nenhuma outra. Ela é a junção de duas que se tornaram o quê, gente? Uma. 18 é a junção da palavra 10 mais o quê? 8. Isso é uma composição. A palavra, aí a banca pergunta, a palavra 18 vem de quê? De 8? Suas ventas. Não vem de nada. A palavra 18 é o quê? 10 mais 8. Composta, composição. Quer dizer que o 10 era um prefixo, né? Ela pode dizer isso. E você não tem como acertar isso. E 8 sufixo, ó. A coisa fica pior. Tome cuidado, aqui são duas palavras. Vamos lá, a palavra 18 vem de quê? Diga, de nada. Beija-flor vem de quê? De nada. Florista vem de quê? Perfeito. No processo de composição, a gente tem dois principais, que a gente chama de justaposição e composição. Opa, vala, meu Deus do céu. Olha, composição, botei o mesmo título, ó. Não, foi erro meu. Vai lá, é aglutinação. Obrigado, galera. Aglutinação. A justaposição tem a ver com as palavras que se juntam sem perda. E a aglutinação com... Sai daqui. Com perda. Mata aí, drogazinho. Com perda. Tentou. Pense. Com baladeira vocês não querem matar. Quer matar passarinho, mata mosca, duvido. Acertar a pedra sem perda.
A palavra 18 é um exemplo disso. A gente chama da palavra 18 de justaposição porque eu juntei duas palavras e não houve o quê? Perdas de elementos. Posso pensar, por exemplo, em passatempo. Passatempo vem de quê? Diga, meu Deus do céu. Passatempo vem de quê? De nada, fale. É a junção de quê? Passa mais tempo. Girassol vem de quê? Eu vou me embora. Olha a minha pergunta. Girassol vem de quê? De nada. É a junção de quê? E sol. O que é esse S no meio? É de ligação. É consoante de ligação. Beija-flor vem de quê? É a junção de quê? É justaposição, porque não perde. Tem um hífen lá, não perde. Agora, se fosse uma coisa boa, que todo mundo consome aqui, que é o aguardente. O famoso corote. Aguardente. Aguardente vem de quê? Aguardente vem de quê? Nada. É a junção de quê? Água mais ardente. Você nota que um dos As caiu fora. E isso é que a gente chama de aglutinação. Quando eu junto palavras e perde-se elementos. Por exemplo, planalto vem de quê? De nada, estão treinados. É a junção de quê? Mais alto. Foi que caiu fora aqui? Um A. Essas palavras aqui, gente, aguardente, planalto, posso dizer pernalta. Pronto, eu vou falar sobre isso. Essas palavras aqui são recentes e você consegue vislumbrar, separar e observar que houve perda de elementos. São palavras comuns no nosso dia a dia que dificilmente vai cair na sua prova. Vai cair, por exemplo, palavras que a gente não sabe que ali existem duas, ou seja, palavras muito antigas, como é o exemplo de vinagre. Vinagre, as pessoas pensam que é uma só palavra, mas na verdade aqui são duas. Duas é a junção de vinho mais agre, que quer dizer azedo, né? Vinho, agre. Professor, e se cair a palavra vinagre, você diga que tem duas. Mesmo que você não esteja vendo, são duas. Dá para entender? Vinho, agre. Posso pensar, por exemplo, em embora, que o nosso colega falou. Embora é em boa hora. Ai, professor, não concordo. Então não concordo. Não precisa que você concorde, não. É preciso que diga amém só. Não é verdade? Em boa hora. Tem também um que já caiu na UES. Destarte. É um conector que já não é mais usual. Quer dizer, desta arte. Desta arte. Comigo. Com mais mim. Você. Vossa mercê. Posso dizer beosta, besta com bosta. Showmício, show mais comício. É isso. Roscovo, arroz com ovo. Põe de on, ponto de ônibus. Essas aí eu estou criando, viu? Aí não rola. Vamos lá, gente. Próxima. Número 7. Por favor, aí, olhe no material de vocês. Onomatopeia. Eu só preciso falar assim por alto, sim? Desculpa. Vinagre é uma... Aglutinação. Mas ela é Composta. Aí você pode dizer assim, é uma composição por aglutinação. E 18, composição por justaposição. Onomatopeia quer dizer o quê? A escrita do som. Por exemplo, tic-tac, mimimi, ping-pong, bem-tv, bang-bang. Não precisa falar muita coisa, não. Zum-zum. Abreviação já falamos, vamos para a sigla. Antes de falar sobre sigla, gente, vamos falar do neologismo?
Neologismos são palavras criadas. Por exemplo, quando eu disse beosta aqui, gente, ela é uma aglutinação, mas ela é um neologismo. Neo quer dizer novo. É tudo aquilo que eu crio que não é contemplado pela gramática. Cafuçu, o que é mais aqui no Nordeste? Armaquizado. O quê? Armaquizado. Armaquizado? O que diabo é isso, pô? Quando uma coisa foi tipo como se você combinava com alguém. Armado. É armado com o quê? Armaquizado. Não. Armaquizado é armar juntamente com qual palavra? Então é um sufixo. Põe de on é um neologismo, que também é uma aglutinação. Ponto de on, roscovo, do mesmo jeito, beosta. Tudo isso é um neologismo, tá bom? Já falei de neologismo. Voltando para a sigla. Sigla é usado muito em instituições para, a fazer uma abreviação, mas não é esse o termo, tá? Para resumir, como é que eu vou dizer, gente? Fazer uma síntese da instituição. Por exemplo, FGV, Ferrando Garoto na Vaga. É Faculdade Getúlio Vargas. Fundação. Pode ser faculdade também, porque são duas, viu? Faculdade e tem a fundação. A fundação faz os concursos. Aí tem a faculdade que não tem nada a ver. Então, Faculdade Getúlio Vargas é uma sigla e quando a sigla tem 3 letras, ela sempre é escrita de letra maiúscula. Professor, todos os órgãos seguem essa norma? Não. A gente tem que falar aqui numa regra geral. O UNB não segue. É U maiúsculo, N minúsculo e B maiúsculo, Universidade de Brasília. O Enem ele segue a norma. Eu vou falar do Enem, viu? Então, qual é a regra gramatical? Me diz. 3 letras, sempre maiúscula. 4 ou mais vai depender de como eu pronuncio. Por exemplo, vamos falar da urca. Fala para mim. Tu diz URCA ou tu diz urca? Você pronuncia como se fosse um nome. E quando eu pronuncio como se fosse um nome, só a primeira é maiúscula. Então, como é que eu devo escrever urca? Urca. Não é tudo maiúsculo, porque eu pronuncio como se fosse um nome. Enem, eu digo E-N-E-N ou chama Enem? Então, como eu pronuncio como se fosse um nome, como é que eu falo? Enem. Você entendeu a regra? Professor, na sigla, alguns colégios têm aquele no começo E.E.S. Seria uma sigla? Sim, é uma sigla. Que é desnecessário esse ponto. Que já é uma sigla estabelecida. Ensino integral, né, também. Enem. SEASA. É assim, não é verdade? Sim? Sim. Perfeito. Hã? Sim, o S. Como é que tu pronuncia? O S. Assim. IDECAN. IDECAN. SEASA, ó, tá aqui. Vamos pensar uma outra coisinha que é sobre o gênero. Gênero masculino e feminino. O que é que eu vou falar sobre o gênero da sigla? Isso cai em prova também. Eu vou dizer, por exemplo, AFGV ou OFGV? Aí muita gente diz, não, deve ser AFGV porque é a banca, tem nada a ver com isso. Para se saber o gênero, leva-se em consideração o gênero da primeira palavra. Como aqui é faculdade ou fundação, eu digo como? AFGV. URCA. Ou URCA ou a URCA? Por quê? Universidade. A ENEM ou o ENEM? Por quê? O exame. E SEASA? O SEASA ou a SEASA? É centro de distribuição. É o SEASA. A US ou o US? Não é universidade? IDECAN é instituto.
É o instituto. Então é o IDECAM. Se fosse CESP, Centro de Seleção, o CESP. Aí é uma sigla. Então, a sigla é LGBTQIAPN+. É o LGBT. O L significa o quê? Não, vamos lá. Lésbicas, gays, transexuais, por exemplo. Então, leva em consideração primeiro. Lésbica. Então, é a lésbica. Então, é a LGBT. A LGBT. Vamos lá. Primeira questão da UES. Há um sufixo formador de advérbio em. Algumas pessoas poderiam idiar, mas o AR é o sufixo formador de verbo. Pode colocar, verbo. AR, R, sufixo formador de verbo. Particularmente, mente é um sufixo formador de advérbios, que é o nosso gabarito B. O mento, que parece com mente, o mento é sufixo formador de substantivo, e o véu, no inegociável. Não. O el, gente, é um sufixo formador de quê? Pesca lá. Adjetivo. Pode colocar. Sufixo formador de adjetivo. Vamos para 2. Ação ou resultado dela. Bom, eliminação na letra D é uma ação ou resultado dela, correto? Correto. O que poderia ir no resultado dela, né? Colocar como ela. Mas o enunciado diz, a significação do sufixo difere. O que quer dizer difere? Que é diferente da ação ou resultado. Segurança. Pode ser também o agente, né? Não? A ação de causar segurança. Rendimento. Teve rendimento. Acho que é o resultado de alguma ação, correto? Letra C, capacidade é uma qualidade, não é? Então, letra C, nosso gabarito é a única que difere das demais. Vamos chupar bombom, vai. Diga. É a abreviação diferente? De diferente. Deferir é diferente. Todo mundo entendeu a segunda? Vamos lá. A segunda. Qual capacidade é uma ação ou resultado dela? Não, é uma qualidade, não tem nada a ver. É a única que difere. Terceira, há apenas derivação prefixal. Vamos circular o a apenas. E for? Há apenas. Você está vendo aí que o grande segredo da UES, gente, é ler o quê? O enunciado, viu? Então, há apenas derivação. Desigualdade tem prefixo fixo, né, gente? Que vem de igual. Incorreta só tem prefixo. Então, letra B. Inegável vem de negar, tem sufixo, né? E prefixo. Desinformativo também. Na verdade, esse desinformativo nem existe, viu? Não existe não, a palavra é um neologismo aí. Quarta, vocês marcaram o que na quarta? Letra A, gente. A palavra amparo vem de amparar, que tem derivação elementos suprimidos, é isso. Professor, posso explicar a letra C? Explico. Desordenado vem de quê? Ordem. Tira o prefixo, boyzinho, de desordenado. Ordenado. Isso existe. O que é uma... Não existe, não? O ordenado é uma coisa que está ordenada, está em ordem. Também pode ser dinheiro, o ordenado. Mas a ordenada é que está em ordem. Tira o sufixo. Desordem. Existe também. É prefixação e sufixação assim. Falar sintético é como você não consegue. Não consegue tirar. Isso tá errado. Fazer o que para sintético? Não é. Quinta, VOF. As palavras patinho e impossível são formadas por derivação, sim, derivação sufixal. E a outra prefixal e sufixal. Só que elas não são compostas. Não tem duas palavras aí. Portanto, vai ser o quê? Falsa. Perguntaram-me e imitando-o, o hífen é utilizado para ligar um pronome oblíquo à forma verbal? Claro que é. Não, tem nervo, gente. Que precocidade é essa? Olha um outro neologismo.
O termo estremecimento é uma parassíntese? Estremecimento vem de quê? Não, de tremer. Tem o prefixo es e o sufixo mento. Tira o es, vai. Tremecimento não existe, já é uma parassíntese. Perguntaram, o segmento M apresenta o modo e o tempo? O rão é que mostra o modo e o tempo, não só o M. O M é plural. Então tá falsa. Letra A, nosso gabarito. Certo? Digam sim, gente. Estão mais acertando do que errando? Pronto. Sexta. A sexta é um pouco complicada. Vamos aqui, gente, ó. Deixa eu escrever aqui na lousa. Vocês podem escrever junto comigo aqui? Por favor. Alfabetização. Essa questão foi para quê, menino? Foi para pedagogo, assistente social pedagogo. Na palavra alfabetização, nós temos vários processos aqui. Tanto tem derivação como composição. Aqui é a junção de duas palavras, alfa mais beta. Alfa mais beta, nós temos um processo de justaposição. Não é verdade? São duas palavras. Alfa mais beta. São duas palavras que se juntam aqui por composição. Perfeito. Aí eu vou juntar. Fica como, gente? Alfabeto. Formou aqui uma palavra composta. A ela se acrescentam o izar, que é um sufixo, e o são, que é outro sufixo. Então, qual foi o processo que passou a alfabetização? 2, vai. Composição por justaposição e derivação por sufixação. Prenda aqui, Vitor, pode entrar. Ele joga. Tá gravando. Joga o tigrinho aí, ó. Tudo bom, meu filho? O menino da Polícia Civil, joga o tigrinho. Bom dia, pessoal, tudo bom? Pô, mas vai avisar a sala, esses dois aqui, ó. Gente, então aqui, alfabetização. Alfabeto, 2 processos. Aí vamos procurar aí. Décadas vem de quê? Vem de 10. Mais o sufixo ada. Aí é uma derivação sufixal, bota embaixo. Volta de novo. Já disse. Alfabetização, 2 processos. Composição por justaposição e derivação sufixal. Na palavra década é 10 mais o sufixo ada. Portanto, a alfabetização foi pelo mesmo processo de década? Não. Então não é letra A. B. Competência. Competência, ela não vem de nada. Você vai dizer que é competir? Não é, não. Aí não tem nada, é uma palavra primitiva, tá, gente? O S é a marca de plural, a descendência de número. Aí eu tenho letra C. Currículo, não vem de cu, não, gente. Eu não sei de que diabo vem, não, mas o sufixo é ículo. Grife, ículo. Ículo é uma derivação sufixal. Desenvolvimento vem de envolver, mais de, mais mento. Derivação prefixal e sufixal. Qual é o gabarito? Nenhum. Está nula, gente, a questão. Não, não tem. Assim, se tivesse que fazer algum aí, eu não sei. Eu ia, mamãe disse que eu queria essa daqui, mas como sou teimoso, quero essa daqui. Eu ia de A. No mamãe eu disse, porque não tem. Não, elas também são híbridas. É hibridismo, justaposição e sufixação. Passou por múltiplos processos essa palavra. Tá nula, gente. Coloca aí, todo mundo ganhou esse pontinho aí. Se eu tivesse realmente de uma, gente, eu iria de D. De D. Eu não sei qual foi o gabarito preliminar, porque lá tá só nula. Eu não sei qual é o preliminar. Também não nos interessa. 7. Inominável. Qual é a palavra primitiva?
Nome. Tem o prefixo i, certo? E o ável depois, que eu não vou escrever. Vamos lá. É prefixar e sufixar? Para mim faz sentido, letra C. Mas vamos tirar o i? Nominável. Existe nominável. Agora tira o véu. E nome. E nome não tem não. Aí é uma parassíntese. Não tem parassíntese como alternativa. A gente vai de quê? De C. Se tivesse também seria nulo, né? Porque seria duas respostas corretas. Não, filho. Se é parassíntese, não é prefixação e sufixação. Elas batem. Então, gente, aí eu faria um recurso para essa questão, tá? Não, não está nula não. Ela conservou C. Mas eu me pergunto se alguém fez recurso para ela. Eu acho que não. Me diga, se vocês acertassem essa questão, vocês acertariam. Vocês iam pedir recurso para quê? Pronto. Porque aí se o recurso desse certo, as pessoas que erraram, eles iam ponto, né? Aí ganhava. Todos iam ganhar, é verdade. E você que já ganhou, e ficava... Garanta. Não, mas eu ia pedir um login de algum aluno, eu ia fazer. Difícil é quem desce do login para fazer. Vamos, gente, próximo. Então, no prefixo e no sufixo, se um der certo, já vale. Não precisa ser os dois. Não precisa ser os dois. Para ser prefixação e sufixação tem que ser os dois. Mas se um deles não der certo, já é automaticamente para a síntese. Nona. É, letra C. Segundo a banca. 8. Puxõezinhos vem de puxão. Devagarzinho vem devagar. Letra C, gente. Letra C? Não é não? Não é não? É, gente. C de casa. Nona. Assinala a opção que é correta a associação entre a palavra e o processo. Desabafo, né, gente? Não é não? Vem de abafar, desabafo. Abafar é para dentro, movimento para dentro, desabafar, externar. 10ª. Assinala a palavra cujo processo de formação se diferencia dos demais. Consciência. Descarrilamento tem prefixação e sufixação, em todas tem prefixação e sufixação.